Fala, meu povo, mais um episódio do nosso podcast Papo de Profissão. A profissão de hoje é bem interessante. A profissão de hoje é o gestor de tráfego pago, tá? O mercado de trabalho para profissionais de tráfego pago está em expansão sempre, tá? Com oportunidades tanto em empresas de marketing digital quanto em outras empresas que buscam aumentar a sua presença online. E a demanda por gestores de tráfego está aumentando devido à crescente importância do marketing digital e do crescimento do e-commerce também. E hoje aqui comigo, o grande professor, meu professor também, tá? Fiz curso com ele, Alexandre Moraes. Passa teu currículo para quem está assistindo a gente, Alexandre. Opa, boa tarde a todos, né? Boa tarde, porque é a hora que a gente está gravando. E quero agradecer o convite, né? Convite muito importante para falar de um tema muito relevante, que é marketing digital, que é tráfego pago. E desvendar um pouco esse mistério do que é o tráfego pago, como é que ele ajuda as empresas, quem que deve contratar, quem que deve fazer o tráfego pago. Enfim, nós vamos conversar aqui e vamos tentar esclarecer o máximo possível sobre esse tema. Quando dá errado, quem é o Quem é o culpado? culpado? Se é que tem culpado. Cara, a primeira pergunta que eu quero fazer pra ti, cara, é quem é o Alexandre, tá? E como o tráfego pago chegou no Alexandre? Bom, deixa eu me apresentar, né? Sou Alexandre Moraes, tenho 44 anos, sou jornalista de profissão, de carteirinha. Olha aí. Mas, com algumas decepções lá no jornalismo, eu resolvi sair do tradicional e bem na hora estava crescendo essa questão do Facebook naquela época. Aí eu tô falando de 2015, e aí o Facebook ele vem diferente do Orkut, porque ele não trabalha somente os usuários, mas ele encaixa também as empresas. E aí essa fusão, usuário comum com empresa, gera negócio. Oh, Que foi o que faltou no Orkut lá naquela época, que eu acredito que tenha sido o motivo principal de não ter dado certo, porque ele não monetizava, né? Então, como não monetizava, ficou sem interesse para o Google. se não tem dinheiro, Aí vem um meta e não comete o mesmo erro. Ele diz assim, poxa, eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Vou juntar os usuários da rede social, os usuários comuns, com as empresas, fazendo esse gancho para que essas empresas possam vender para esse público. A grande sacada é que eles, por meio do monitoramento aí, da tecnologia, microfone, vídeo, o câmera, e com a ascensão principalmente do celular, essas empresas elas conseguiram monitorar todo o nosso passo a passo digital e da nossa vida, né? ou Porque seja, eles estão somos monitorados totalmente. Eles estão nos ouvindo, estão nos filmando. Para quê, direto. Alexandre? Para conhecer do que a gente precisa, para conhecer do que a gente quer, para conhecer do que a gente possivelmente queira comprar. E aí eles nos colocam em categorias. Então, eu como pessoa individual sou participante de várias categorias. Categoria de esporte, categoria música, categoria X, Y, Z. Uhum. Dependendo do momento, eu estou numa categoria diferente. Os anunciantes vêm, anunciam para essas categorias e conseguem chegar até mim porque ele escolheu a categoria que eu estou incluído. E aí o que acontece? Um produto que eu gosto começa a aparecer para mim ali, com aquela sensação de que ele está perseguindo a gente quando a gente está no celular, quando a gente está nas mídias, né? A Alexia mesmo, eu acredito que seja Também. um método muito eficiente de captar essas informações. Porque ela fica ali na sala, E a, ouvindo a gente conversar, os sim. assuntos e tudo mais, e é claro, a mão na roda, acende uma luz, desliga isso, liga aquilo outro. A principal moeda de troca, digamos assim, são os dados, né? São as nossas informações. Tanto é que você não paga para fazer conta nessas plataformas. Eles fazem questão de dizer que é gratuito. Mas eu estou pagando com o quê? Estou pagando com a minha vida, Com as minhas com informações. as minhas informações. Ele vai Exato. monitorar o Alexandre ali 24 horas, vai monitorar você para saber tudo que você quer, tudo que você precisa, na hora que você precisa, para fazer ali o gancho com as empresas. E aí sai venda, e aí sai negócios, gera muito dinheiro, e aí eu entro. Porque realmente é muito bom porque o marketing, né, ele sempre foi muito nichado.
Você volta aí antes da internet, o pequeno empresário, o médio, ele não conseguia fazer marketing. Porque Era bem sempre foi muito difícil. caro. Até hoje é. Você vai na televisão é muito caro. Você vai em determinadas mídias ainda tradicionais, é muito caro. O pequeno não consegue fazer. Quando a gente vem para uma rede social, para um Google, olha, muito cuidado com o que eu vou dizer agora, né? Dá para fazer um anúncio com R$ 10 ali por dia, entendeu? Não tô dizendo que isso resolve o problema do cara, mas dá para fazer. Exatamente. Inclusive até um dos pontos que eu bato, né? Mas aí é outros 500, né? Mas é só um exemplo. Não estou dizendo que R$ 10 resolve, mas dá para fazer um anúncio com R$ 10, com pouca grana, para você fazer seus testes. E aquele pequeno empresário ali, um mercantilzinho do bairro, ele consegue fazer um tráfego pago para aparecer ali para aquela região que ele é atuante e ele se fortalece ali. Eu Então é acho, importante. eu acho que o tráfego pago, é, nessa leva que veio aí de 2016 para cá e tal, ajudou muito a democratizar Democratizar, essa é a palavra. as pequenas empresas em si. As micro e pequenas empresas, os mercantis, todo mundo. E Tipo, mudou um é, pouco, né? não vou Mudou. longe, tem em Paracuru, tem uma empresa agora, tem um perfil, na verdade. O cara vende de din-din gourmet na praia. Então, assim, o cara divulgar isso, esses dias eu recebi patrocinado, eu não lembro agora. Mas, assim, é din-din, cara, o cara vende din-din. Eu já vi aqueles carrinhos itinerantes, cada dia o cara Isso, tá num canto pronto, diferente, exato. e eles comunicam por meio das redes sociais. Ó, Exato. nesse Hoje final de total, semana eu vou estar ali, exatamente. marca com a galera, já deixa tudo ali marcado o horário para quando chegar lá a galera se encontra. E isso para ele é fundamental, porque se ele não tivesse esse acesso às redes sociais ou ao tráfego pago, dificilmente ele conseguiria atingir aquele público naquele local, Com certeza né? não, com certeza não. Eu Então acho tudo era que, eu muito acho mais que assim, a, complicado. a TV, trazendo para o meu lado, sou publicitário também, né? Uhum. Trazendo para o meu lado da publicidade, a TV, é claro que ela é um meio de comunicação assim, eu não vou menosprezar a TV também, porque Não, a também é TV ainda é muito loucura. poderosa e ela dá Ela muito tem, ela status, tem né? um poder, mas ela é uma bazuca, entendeu? Não vou dizer uma bazuca, mas vamos trazer aqui para armas, ela seria uma 12. Ela tira e ela sai espalhando. E o tráfego pago, não. Ele é mais certeiro, ele é um sniper. Ele mira aqui e pá. Você pode ter isso no tráfego pago, ou me corrija se eu estiver errado, né? Você pode ter isso de alcançar várias pessoas, mas você pode também ter o certeiro e derrubar É aquilo lá porque que você quer. hoje nós temos diversas mídias e cada mídia tem sua característica. Então, o anunciante hoje, vamos supor que é aquela grande empresa que pode anunciar onde ele quiser, ele vai escolher a mídia que consegue suprir o objetivo dele. Ah, eu quero só visibilidade, tem a mídia da visibilidade. Exatamente. Eu quero uma venda mais direta, eu preciso de uma venda mais rápida, tem a mídia que gera a venda mais rápida. Até os próprios Então, canais também. então hoje o cara tem que saber. Antes não, antes era praticamente um abafa. Eu fazia ali um jornal sem saber quem ia ler, praticamente. Tinha poucas informações de quem ia ter acesso àquele conteúdo. Fazia uma televisão e torcer para dar certo. Exato. Hoje não, hoje eu posso vir pela direita, posso vir pela esquerda, depende do que eu quero, do meu potencial de investimento. E a gente vai. Hoje, dentro da mesma empresa, dentro da mesma empresa, você pode ter um produto e você pode fazer essa rota de venda desse produto para um público de, vai lá, 18 a 25 anos, e você pode ter um outro produto, você pode fazer outra rota de venda para um lado que tem ali, vai, de 40 a 60 anos. Então, você consegue fazer isso. Antigamente era meio que na louca, assim, você atirava e vamos ver quem E vem. esse é o grande trunfo do Do digital, a digital. segmentação. Exatamente. A segmentação e o poder de penetração que tem o digital, porque o digital atinge principalmente hoje no celular. Então, a principal fonte E hoje quem não tem um tem dois, né? no Brasil tem mais celular do que gente. Né? Isso é Tem verdade. pesquisa aí que já constatou isso. Tem mais aparelho celular do que gente e a grande maioria dos anúncios são vistos pelo celular. 70 a 80% dos anúncios, o Google Ads, né, que é a ferramenta do Google de anúncio, ele tem um cantinho lá que ele mostra a porcentagem de visibilidade, né? E para a maioria dos produtos é 90-10, cara. Então, 90% do acesso é feito pelo celular e 10% ali Por fica no, outros no meios. desktop, no tablet. E é muito
preponderante o celular hoje, porque ele tá na mão de todo mundo a todo momento. Então, Fato. você que está assistindo agora esse podcast, pode ter certeza que de 10 em 10 minutos você vai ali mexer no seu celular por algum motivo. Aliás, sem motivo nenhum, né? Sem notificação, É, sem nada. Você só é pega e só dá a uma olhada mania, ali. É a Você vai mania. lá, abre seu celular, dá uma olhadinha, fecha, 10 minutos você vai lá, confere 10, 15 minutos. Se você não estiver trabalhando, se ele estiver ali, você faz isso porque é um padrão, né? E aí entra mudança comportamental, que gera problemas também, né? A nível social e tudo, porque a tela consome muito hoje Sim. e ela mexe com o nosso comportamento. Enfim, nem tudo é 100% bom, nem tudo Não é é 100% 100% ruim, mal. né? A É. gente tem que... O equilíbrio é O tudo, né? equilíbrio. A O palavra-chave da equilíbrio. vida hoje, né? Quem... Agora eu vou fazer um momento de nostalgia aí, Karate Kid, né? Senhor Momento Miyagi. Miyagi, né? Equilíbrio. Que era a palavra-chave daquela franquia ali, é o equilíbrio, né? E por meio do equilíbrio ele conseguiu grandes resultados. Então hoje você saber se distanciar na hora certa do aparelho, dar um tempinho para ele, também é importante, aqui fugindo um pouco da questão do anúncio, mas partindo para essa parte da sociedade, importante também dar um tempinho ali. Mas para as empresas, quanto mais a gente estiver conectado, melhor para eles. Sim. O A gente vai próprio. estar consumindo. O pessoal reclama muito. Porque eu publiquei um stories e tô percebendo que tá caindo muito o engajamento, não sei o que, tal. Algumas ações que vocês fazem causam essa queda. Tipo, a própria rede social, dependendo de onde você estiver, ela não quer que você saia dela para você ir pro concorrente. Se você colocar um link para fazer isso, ferrou. Ela vai derrubar. Ela vai derrubar teu engajamento O por próprio isso. Meta, ele mais recentemente, se você perceber, quando você tem algum link, ele não abre um navegador padrão. Tipo, Sim, ele ainda pergunta se você quer sair dele. ele abre um navegador dele, É, onde o movimento, ele deixa você sair, mas ele puxa você para voltar de novo, quando você terminar de ver o conteúdo, porque você está vendo ali dentro do navegador do Meta, de um exato. navegador criado pelo Meta, onde você não pode dali para outro site, você tem que voltar para onde você estava. Então é lógico que o Google e o Meta, eles são empresas concorrentes. Então o Meta, ele quer sempre que a gente fique ali navegando Sim, dentro do Instagram sem ir para o exterior. O externo, que seria puxar para um browser, por exemplo, um navegador. E o Google não. O Google já quer que você navegue ali pelo browser mesmo, pelo Google Chrome, qualquer que seja ele, para que você faça pesquisa, consuma os seus anúncios dele, Google. exato. E é assim que ele lucra. Cada um tentando dizer pra gente que você vende mais se anunciar comigo. É. E essa guerra, teoricamente, é até um pouco saudável. Não sei até quando. Pela questão Hoje nós não de temos um valores. monopólio, mas temos dois, né, praticamente. 2. Dupólio, você tem essa palavra? Eu acho que sim. Não é mono, mas é duo. Duopólio. Quase como se fosse um, cara, porque também você não tem muitas opções. Ou você anuncia no Google, você anuncia no Meta, no Instagram, no Facebook. Eu tava E vendo são recente. os mais poderosos para gerar negócio, para gerar venda. É. Para gerar venda. Existem outros. Existe o TikTok, existe Existem outros outras que formas tem, mas assim. monetização de tráfego também, mas o cara que gera ali 90% dos resultados ainda é o Meta, ainda é o Instagram, e ainda é o Google. E não se engane você, ó, muito importante, não se engane, o Facebook também é muito importante. Eu Então lembro, você que acha que o Facebook morreu, ele não morreu. eu lembro que eu tinha um cliente de lojas de piscina. E eu tive que montar uma apresentação para ele com dados de pesquisas, porque ele achava que era basicamente Instagram. Isso há, sei lá, 7 anos atrás, 8 anos atrás. Ele, não, cara, vamos só pro Instagram, só Instagram, só Instagram. Cara, se eu abrir mão do Facebook, eu tô abrindo mão de 80% do que eu posso atingir com isso. Porque o Instagram bate, ele vai legal, vai, mas cara, o Facebook, se eu fizer a campanha pelo Facebook, eu consigo um negócio gigante. E indo além do Facebook também, né? É muito importante. Eu agora, como professor, como didático, falar para você que está assistindo que não existe só Meta, não existe só um Instagram para fazer anúncio. Uhum.
A questão é que é o mais popular hoje e muita gente que ensina, esse mercado tá um pouco, qual é a palavra que eu posso usar? Tá Vai, liberado? vai, Tá um manda. pouco prostituído, né? Então tem muita gente dizendo qualquer coisa Vendendo qualquer coisa. e a vontade de vender é maior do que a vontade de ajudar. Pega essa dica que eu vou te dizer agora, você que contrata. Procura entender se o cara tá querendo te ajudar de verdade. Não só vender alguma coisa para você. É fácil de perceber isso, certo? E aí essa galera que quer muito ganhar dinheiro a qualquer custo, ele fala só daquilo que é interessante para ele. Só que, na minha visão, eu como profissional, que quero ajudar o meu cliente e eu tenho que colocar para ele opções. Não existe só um meta. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe até a minha quedinha pelo Google, Nossa, né? nossa, quedinha. Porque o Google, eu vou falar uma coisa agora que eu vou criar haters, né? Vai, manda. O Google ele é muito mais vendedor do que o Meta. Então você que está achando que o Instagram é a única coisa que existe para anunciar, saiba você que a campanha do Google, feita no Google Ads, para quem está procurando por você nesse exato momento, gera uma venda muito mais rápida, muito mais certeira para você. Eu acho que Cada eu. um deles tem suas características, né? O Google tem a característica e lá no finalzinho você vai abrir um pouco para eu falar do meu treinamento, porque é muito conteúdo para a gente falar aqui no momento de minutos. É, Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto, fica até o final desse podcast que a gente vai falar uma coisa bem interessante para olha aí. você. Fica ligado, galera. Fica ligado. Mas voltando à discussão aqui entre Meta e Google, eu não sei se é uma visão equivocada minha, mas eu acredito que, tá? O Instagram eu tenho muito curioso e no Google eu tenho mais pessoas decididas. Olha, você que está vendo esse podcast agora, eu vou soltar uma pérola que eu só solto lá no treinamento. Vai. Essa é exclusiva e você nunca ouviu falar. Você porque é meu aluno. Mas você que está em casa, nunca ouviu nenhum profissional do marketing digital falar isso que eu vou falar agora. Que é a diferença entre o Google e o Meta. A diferença de verdade, cara. Porque se eu tenho um dinheiro só, pouca grana, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Então imagina você que é um pequeno empresário. Você só tem ali pouco dinheiro para investir. Não tem muito margem de erro. Você vai investir no Meta, você vai investir no Google Ads. Depende de alguns fatores. Primeiro, o que é que você quer? Geralmente o cara vai me dizer que é uma venda imediata, concorda? Ah, eu preciso vender para Sempre. agora. Sempre é pra ontem ou É anteontem. porque a gente Nunca tem que é pra vender daqui na a pouco. velocidade das contas, né? A É. gente tem que ser um pouquinho mais rápido do que as contas, se antecipar a elas. Então, e conta chega todo dia. Então, eu tenho que vender todo dia. Eu não posso fazer uma campanha se eu tenho um dinheiro só, que eu chamo de um dinheiro quem tem pouca verba. Eu não posso me dar o luxo de ir para uma mídia, seja qualquer um, offline também, que não vai me dar essa venda que eu preciso agora. Então as pessoas confundem muito. E aí que vem o erro, e aí que vem o gestor de tráfego. Então você que é gestor de tráfego, olha a dica para você. Você tem que saber direcionar a verba do cara, da empresa, do empresário, para o local que cumpre o objetivo que ele precisa. Alexandre, eu não quero vender, não preciso vender, eu só quero mais posicionamento de marca. Então tem o canto certo para você. Eu preciso de uma venda, cara, eu preciso de vender rápido porque eu preciso fazer caixa rápido. Tem o local certo para você fazer isso. E aí que vem a pérola. O Google ele gera esse caixa mais rápido e o Meta não consegue para certos produtos. Por quê? Esse aqui é o segredo, pessoal. Pega aí a visão. Por conta do tempo de compra. O Google me dá um cliente que o tempo de compra dele é hoje, é imediato. Ele está buscando. Então ele já passou pela fase do planejamento, ele já passou pela fase do desejo, ele já está na iminência da compra. Então ele está ali, eu brinco, né, dizendo que ele está com a carteira na mão, cartão de crédito segurando. Cartão de crédito está aqui na mesa e ele está digitando ali para comprar. E o carinha do Meta, o tão amado Instagram que todo mundo gosta de anunciar, saiba você que você vai pegar um cliente que não está pensando. Ele tem característica de ser consumidor do teu produto, ele tem perfil, porém ele não quer hoje. E aí você tem que fazer o quê? No Meta? O convencimento. E o convencimento leva tempo, cara. Então, não vou conseguir convencer uma pessoa a comprar um pacote de turismo hoje, de uma viagem que custa 5, 10 mil reais,
no mesmo dia. Impossível. Mas, com um anúncio de um dia no Google Ads, você pode aparecer para aquele cara que já está se planejando desde o ano passado Uhum. e que agora conseguiu juntar a grana e que agora conseguiu todos os elementos que fazem dele um cara que pode comprar um pacote de turismo. Ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele se tem filho já vai levar ou vai deixar com alguém, já está tudo organizado. E aí você vai lá, faz um anúncio e coincide de pegar esse cara no mesmo dia que você faz uma venda. Isso é Google Ads. Por isso que eu sou muito fã do Google Ads. Agora, você saber dosar, pegar a tua verba 100%, aí eu faço quantos por cento em cada mídia, para poder também ter um pouquinho de visibilidade, reforçar a marca, que também é importante. Então, em resumo, para produtos mais caros, para serviços, Google Ads. E para produtos mais baratos, que o convencimento consegue ser feito num curto espaço de tempo, É uma pizza que você tá com fome, é um uma pizza. O cara não estava pastel. pensando em comer, o cara pensava que ia chegar em casa e ia cozinhar. De repente ele viu um anúncio ali de pizza E, ó, vou que comprar essa pizza. transformou a vontade dele de cozinhar em pedir. É mais rápido. Custo mais barato Então esse também. convencimento ele acontece rápido. Então pensa você, se você tem um produto que você consegue pegar um cara do zero, zero interesse e convencê-lo a comprar de imediato, geralmente é um produto de menor custo que consegue isso. O Meta Ads vai ser um pouco teu amigo. Mas se você tem um serviço mais caro que requer um planejamento e você precisa vender para hoje, se fizer Meta Ads, você não vai conseguir. Aí eu vou te fazer agora uma pergunta que eu acho que quem tá assistindo, quer entender um pouco mais da profissão, não tá por dentro, vai concordar. O que que o gestor de tráfego faz? Qual é a função do gestor de tráfego? Porque existe uma discussão eterna entre, o gestor de tráfego, ele não é o design, ele não é o social media, ele não é as outras funções, sei lá, o story maker, ele não é. Mas no mundo em que a gente vive hoje, a proatividade, ela conta muito. Não é para ser, mas ele acaba sendo. E o gestor de tráfego, na verdade, a principal função dele é a estratégia. Ele vai tomar as decisões. Então, ele é o cara que sabe operar a ferramenta, mas só operar a ferramenta não resolve. Que é que quando eu falo de operar a ferramenta, o cara sabe fazer um anúncio no Google Ads. Ele sabe fazer um anúncio no Meta Ads. Ponto. Senão vou discutir. Mas também saber tomar a decisão de ir para o Meta Ads na hora certa, ir para o Google Ads na hora certa, quanto que ele vai, como é que ele vai dividir a verba do cliente, quantos Isso, por cento para a direita, quantos por cento para a esquerda, todas essas decisões baseado no que o cliente pediu, no que o cliente precisa, é função do gestor de tráfego. ele vai analisar todo o cenário, o que ele tem em mão, o que ele tem que fazer e por onde ele vai fazer. Então, o gestor de tráfego, cara, ele tem que ter cabeça do dono da empresa. Literalmente. Porque é como se a empresa fosse, quando o cara me contrata, eu viro o dono daquela empresa. Na minha cabeça. Por quê? Porque se eu não pensar como dono, eu não vou saber tomar as melhores decisões. E uma empresa vive de receita. Então, você que é empresário, empreendedor, pequeno negócio, médio negócio, grande, você precisa vender. E hoje a principal ferramenta que gera negócio todo santo dia é o bendito do tráfego pago. No Google, no Meta, sabendo dosar, que nem eu tô falando, né? Sabendo fazer o local certo, na hora certa, direitinho, você vai conseguir fazer o grande encontro. Sabe qual é o grande encontro? O produto com o cliente. Esse é o grande encontro. É aqui que sai negócio. Resumindo, você vai ser o Tinder entre o produto e o Eita! cliente. Pim! Vai fazer da match. Vai fazer da match, cara. O grande encontro mesmo. Aqui é o cara abrindo o celular, o cliente abrindo o celular e vendo o anúncio. O anúncio tem que convencer o cliente, né, a ser consumido. Então, se você conseguir fazer essa mágica, e aí parte de uma boa comunicação, Uhum. Que é né, que fundamental. é fundamental, uma boa escrita, uma boa, um bom Um vídeo, bom né? Hoje layout. o Eu acho que vídeo é outra discussão que a ele gente tá vai em entrar já alta, já. né? Ele tá em alta o vídeo hoje, né? Então, mas você tem que saber fazer, tem que ter toda a questão da edição,
O coração de um vídeo hoje é uma edição e um bom roteiro, mas principalmente uma boa edição. Porque. E vai falar? Vai, fala. Se você não fizer direitinho, cara, aí vem a questão do neuromarketing, o cara não gruda ali na tua mensagem, ele tem praticamente 3 a 5 segundos para poder gostar daquele conteúdo ali e continuar. É isso que não entra na cabeça, cara. Cara, pensa comigo. Como é que o cara vai decidir alguma coisa em 3, 5 segundos, velho? Eu não sei se a minha mente é muito... Essa é a missão. Você que é gestor de tráfego e vai produzir conteúdo de vídeo, né? 3, 5 segundos. Por isso que eu ainda sou, mais uma vez aí, os haters, né? Eu ainda sou fã de anúncio com imagem. Porque se eu tenho só 5 segundos, 3, 5 segundos, eu consigo consumir uma imagem de texto, uma mensagem melhor nesses 3, 5 segundos do que um vídeo. Uma coisa que eu acho meio louco. E aí entra as apelações totais, cara. Porque aí o cara junta uma coisa que não tem nada a ver. Eu vou tentar explicar aqui aqueles vídeos que uma vez o cara pega uma bola de beisebol e joga assim. Aí quando a bola vem como se fosse bater no rosto da gente, aí entra um produto que não tem nada a ver com aquilo. Eu não sei como é o nome disso, não. Eu também não sei, mas é meio Você louco. entendeu, né? Sei, Eles usam aqueles ganchos, vou chamar de gancho assim, um videozinho curto, alguma coisa que acontece assim pra chamar uns a atenção. memes, alguma coisa do tipo Meme, assim. alguma coisa. Pro cara prestar atenção nesse vídeo, de repente vem um produto que não tem nada a ver com aquele negócio ali e tal. Então, assim, é um negócio muito forçado, né? Tá ficando muito forçado. Esses dias eu vi, era um meme de um acidente que teve no Maranhão, se eu não me engano. Não houve vítima. O da moto. Que o cara então, sai assim, correndo? isso, o cara sai correndo. Aí, assim, do nada, ele tá num material de construção. Vem uns produtos que não tem nada a ver ali, cara. Nada a ver. Então, assim, as pessoas estão meio sem... Isso aí eu acho que não é estratégico. Não é estratégico. É legalzinho, é engraçado, mas eu não sou muito fã dessa estratégia, não. Rapaz, eu sou do teu time. Eu também não sou muito fã, não. É porque depende, cara. É porque depende. Depende de quem tá contratando, né? Depende do objetivo do cara. Tudo vai depender do que o cliente quer. Eu quero vender para hoje, Alexandre. Pô, essa estratégia não funciona, não. E eu tenho muito essa cabeça de vender para hoje. De vender rápido. Porque, para quem eu não falei ainda, para quem não me conhece, eu tenho Experts Marketing Digital, que é a minha agência, /escola. E é um negócio que eu montei para os pequenos e médios empresários. Então, 95% dos meus clientes são pequenos negócios, são pessoas que não têm tanta verba, são empresas que não podem se dar o luxo de anunciar numa grande mídia Nem e ele precisa de caixa rápido. Então eu tenho muito essa cabeça da venda imediata. E eu sei o caminho, eu já sei o que dá certo, então o meu trabalho é esse, orientar esse cliente, esse aluno que chega lá, para que ele possa tomar a melhor decisão dentro daquilo que ele precisa. E nem sempre o que você precisa, caro amigo que está vendo esse vídeo, é aparecer aleatoriamente, que é mais a função do meta. Exato. Tome cuidado, primeiro entenda bem o que você precisa e veja se aquela mídia que você escolheu é capaz de suprir aquela necessidade que você tem. É aí que está o erro. 90% dos erros o cara anuncia na mídia errada. Aliás, praticamente para todo mundo só tem uma opção, o Elton. As pessoas desconhecem o Google, é impressionante nessa altura do campeonato. Mas, aliás, assim, sabe que o Google existe, mas não sabe como é que ele funciona para gerar negócio. Não só sabem como ele existe, como eu desafio. Todo mundo usa o Google, cara. Se não usa o Google, usa o YouTube. Sem medo de ser feliz. Porque assim, quando você vai pesquisar alguma coisa, se você pesquisa no Instagram, você vai ter um perfil direcionado sobre aquele produto. Você não vai ter a informação daquele produto. É um perfil que vende aquele produto. É porque o nível de pesquisa do Instagram é um cliente que já conhece a marca. Então ele não vai lá para botar uma palavra-chave. Pois é, mas eu conheço. Ele já vai lá para botar o nome nome do estabelecimento, que ele já sabe ali, ele quer ver a foto, ele já vai mais direcionado. E o do Google não, é um cara que está buscando ali um serviço aleatório, ele não sabe o fornecedor. Ele vai lá e coloca curso de marketing digital em Fortaleza, sem nem saber que eu existo. E o cara vai lá e acha. E aí eu apareço para ele com um anúncio.
E essa é a mágica do Google Ads. E aí onde eu digo, o Google, ele é para quem tem certeza de que quer comprar, e o Instagram é mais para quem tem curiosidade. Uma curiosidade, ele É porque até dá pra vender tem, também no Meta, né? dá, mas ele Cuidado até, pra não, não ele vende, interpretar ele errado. vende, não tô dizendo que não venda. Ele vende Mas sim, mas assim, a venda assertiva, no meu ponto de vista, realmente é no Google. A eu vejo muito mais, um nicho que anuncia muito no Meta e que eu não indico muito é corretor de imóvel. Se você é corretor de imóvel, você está vendo esse vídeo, você se trabalhar com imóvel dos mais baratos é na casa de 250 mil reais, 300 mil. É um produto que requer planejamento. Você não vai conseguir vender um imóvel de 250 mil, 300 mil reais num Meta rapidamente. Porque você está pegando uma pessoa ali que ainda ela tá planejando ainda se casar, ou tá planejando, ela quer ter o imóvel dela, a casa própria, o sair do aluguel, mas ela não tem condição de entrar no negócio agora. Agora eu te pergunto, em quanto tempo ela vai adquirir tudo que precisa para poder fechar um negócio desse tipo? Meses. miseravelmente meses, Então eu vou assim, dizer uma sendo bem coisa, otimista. eu vou dizer uma coisa muito legal. Na maioria das vezes, o cara que faz meta, ele tá trabalhando pro cara do Google. Porque o anúncio do Meta ele desperta o desejo inicial. O cara diz: poxa, eu quero uma casa, mas não posso agora. Aí ele vê todas as condições, ele vira lead, chega lá, pergunta tudo, o cara atende ele, na hora de fechar o negócio, ele não tem condição, ele vai lá e. Não, posso agora não. E não fecha, mas perguntou tudo. Aí ele diz assim: agora eu vou comprar meu imóvel, partindo disso aqui que o cara me falou, o vendedor. Aí ele vai, passa meses planejando. Consegue documento, dinheiro, 3, 4, 5 meses depois, que esse carinha que foi pego lá com o anúncio do Meta lá atrás, ele junta tudo que ele precisa para comprar o imóvel dele, o que é que você acha que ele vai fazer? Ele vai no Google. Ele vai pesquisar no Google. Qual o E melhor aí bairro para morar em vai Fortaleza? pesquisar apartamento no bairro tal. E aí lá ele vai achar outro anunciante que não era aquele. Aquele Exato. despertou o desejo dele lá no zero, mas quem vai vender para ele é esse cara aqui depois lá no Google Ads. Então, mas só que isso tudo é invisível. Ninguém percebe. Eu percebi esse movimento. Então o que é que eu faço? Poxa, cara, ao invés de você trabalhar para um cara concorrente seu, vai direto pegar, bota os outros para trabalhar para você. Deixa quem quiser anunciar no Meta lá. E esse cara, quando já tiver com o desejo dele todo gerado, todo preparadinho, você espera por ele aqui no Google Ads. É. Agora, nada empata você de fazer um Meta Ads também. Se for um produto que dá para convencer rápido, como eu já falei, você consegue fazer uma venda no mesmo dia com Meta Ads de uma roupa de custo baixo, 100, 150 reais. Tem muito produto aí de 300, 400, tem muito serviço de 300, 400, 500 reais, parcelado 12 vezes. Uhum. Quando você vai ver a parcela, fica bem baratinho, fica 30 reais por mês, 40 reais. Então, esse tipo de produto dá para vender também no Meta por conta dessa facilidade da parcela, né? Porque o brasileiro ele compra parcela. Ele não quer saber É, quanto vai dar, ele quer ele quer saber o saber valor o da valor da parcela. parcela, né? Assina. Gustavo Lima falou? Eu não Foi? quero saber quanto vai dar, eu quero Tem saber um o valor meme, da né? Eu não quero parcela. Eu saber acho que quanto é, eu é. quero saber quanto é parcela. Então, assim, se você tiver um produto com uma condição que o cliente consegue entrar no negócio de imediato, uma parcelinha baixa, uma entrega rápida. Então, o Meta Ads é muito bom para comida, ele é muito bom para roupa, ele é muito bom para acessório de celular. Ele vai começar a não ficar muito interessante para produtos bem mais caros, para serviços bem mais caros. Imagina um serviço, o cara é pintor, ele vai anunciar no Meta Ads. A chance de você aparecer, meu amigo, para uma família, para uma pessoa que está querendo pintar a casa dele agora, é muito pequena. Pequeniníssima. Agora, se você, meu amigo pintor, for fazer seu anúncio no Google Ads, todo dia você vai receber ali, dependendo da verba que você colocar, vamos supor que você colocou 30, 50 reais por dia, você vai ter ali 5, 6, 7, 8 leads de pessoas que estão querendo pintar a casa. Então, olha só a diferença. Eu falar 3, 4, 5 pessoas todo dia que estão querendo fechar o serviço que eu tenho para oferecer. E lá no Google Ads eu costumo dizer que você, para fechar negócio, você só precisa passar confiança. E aí é outro ponto que entra uma grande barreira. As pessoas querem vender se apresentando de qualquer forma. Exemplo, o cara quer vender, não tem um site. Ou então o site é terrível, pelo amor de Deus.
um cenário real que eu vejo, né? Lá na Experts, toda semana. A empresa do cara, a prestação de serviço dele é muito melhor do que a apresentação que ele tem online. Só que o julgamento, ele vem pela apresentação. Sim, claro. O cliente ainda não sabe a minha qualidade. Ele vai me julgar pelo que ele vê no site. Então você é meio que injusto. Você vai ser julgado ali pelo post do Instagram, pela qualidade do seu site. Se você não tem, o cara já acha que você já. O pessoal da medicina, que o critério é lá em cima, né? O pessoal da saúde, Já trabalhei para o um critério dos especialista em clientes joelho da saúde, agora parece que eles estão aprendendo, mas o que tem de médico mal apresentado, médico profissional da saúde em geral, que pede, né? Porque tem essa questão do status, tudo. Então ele pede uma apresentação de excelência. A- Inclusive, eu tenho cases aqui. Até o direito também é assim. O Eu acho pessoal que do todo mundo direito. deveria ser, mas tem aquelas mais glamourosas, né? Que é o pessoal do direito, o pessoal É. da saúde, né? Você vê hoje, cara, o nível do cliente é muito exigente. O cara só quer ir no médico se o site dele for bonitinho, se o Instagram dele for bonitinho, se os vídeos que ele faz lá, se o conteúdo dele for legal. Aí você tem um baita médico que não tem isso, a pessoa vai e não dá credibilidade pro médico. Então, é injusto? Mas você tem que se adequar. É o jogo. É o jogo da É atualidade. o jogo. Você que é um porque olha só que coisa incrível que eu vou dizer agora também. Nós somos a única geração. Eu tenho 44 anos, ou seja, eu vivi sem a internet. A maioria de vocês que estão assistindo, se estiver nessa faixa etária, com certeza também, né? Também. Então nós vamos ser a única geração, nunca mais vai ter isso, Que de pegou. sobreviventes que viveram sem e com. E o que é que isso tem a ver aqui no jogo do bicho? Esses profissionais que até ali a meia idade deles, até já tava com carreira consolidada, sem internet. Quando a internet entra, esse cara não se adapta. Esse cara tem dificuldade de se adaptar, então ele não valoriza que ele tem que ter um site, ele não valoriza que ele tem que ter uma rede social. Por quê? Porque ele vem da época que não tinha isso. Mas, em compensação, os profissionais mais recentes, os mais novos, já entenderam, os caras já estão Já ali entenderam bombando. que é E essencial. aí, o que que acontece? Um menino novo, recém-formado, ele consegue ter uma base de clientes maior do que um cara que já está no mercado há 30 anos. Porque esse cara está ficando para trás, ele não está se adaptando, ele está perdendo. E esse carinha novo que está chegando agora, ele não tem nenhuma divergência com o digital, então ele já, muito pelo contrário, ele já procura logo fazer. E aí é uma falha das faculdades, que não ensinam a venda. Ele ensina o, o conteúdo, né? Você é jornalista, você vai ser um baita jornalista. Mas como é que não ensina a vender o seu serviço? Então o médico ele não sabe vender o serviço dele. O advogado também não sabe vender o serviço dele. Ninguém sabe vender. Esses dias eu vi uma. E aí que entra o gestor de tráfego. Eu vi um corte de uma, de uma advogada, ela falando exatamente sobre isso. Que ela fala, na faculdade você entra e é lei, é lei, é lei, é lei, é lei, você estuda lei, vive lei, come lei, lei, lei. Você sai de lá sabendo de tudo de lei. Mas toda profissão, ela se resume à venda. Sim. Toda profissão, ela se Tudo é resume... venda. Tudo é venda. Eu trabalho com audiovisual. Se eu não souber vender o audiovisual, estou Se fadado o ao médico fracasso. também não souber vender a consulta dele, Tá fadado ao a fracasso também. medicina ainda tem um álibi que tem um plano de saúde que joga cliente. Mas em compensação o cara ganha bem menos também. Muito menos. Porque Mas muito o menos. valor da consulta dele derruba. Eu falo isso porque eu Há um conheço, tempo atrás, conheci uma amiga, só te interrompendo. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga. Então, assim, o valor X particular é 5 vezes mais do que o que recebe pelo é plano. exatamente isso que eu ia dizer agora. O plano é isso aqui, velho. Ele Há um tira tempo uma atrás, há fatia 10 do anos negócio. atrás, você tinha um gato pingado ou outro que atendia particular. Que era um cara que, por algum motivo ou outro, ele fez um nome ali, ele não precisava do plano de saúde, então ele ia pro particular. Uhum. 99% era plano de saúde. Hoje não.
Hoje, quase ninguém quer. eu já ia dizer isso. Hoje o cara até nem quer entrar no plano de saúde, desde que ele saiba vender. Se ele já souber vender desde o início, ele tiver alguém que faça esse serviço para ele, eu acredito que ele não quer entrar no plano de saúde. Ele já, como eu tenho clientes que já foram direto pro particular, cara, cobrando consulta de R$ 350, 2 anos depois tá cobrando R$ 500, 600. Eu tenho um plano de saúde que eu tenho um problema de saúde também, diabetes. Então, eu tenho que ter um acompanhamento Tem alguns mais, profissionais mais que você tem detalhado. dificuldade de achar dentro do Muito. plano. O endócrino é um deles. Cara, o endocrinologista, dentro do plano de saúde que eu tenho hoje, E aí é você uma acaba tendo piada. plano e vai ter que pagar por É uma fora. piada, porque assim, você começa com um médico aqui hoje, aí, pô, esse médico aqui é top, cara. A comunicação flui, o cara vai te dando tal. Do nada, você passa ali 6 meses, aí quando você vai lá 6 meses depois pra voltar, não tá mais atendendo pelo PM. Pô, já? Beleza, vamos atrás de outro. Agora me diga quem que tá fazendo esse fluxo, essa migração da venda individualizada. É o marketing digital, cara. É o marketing digital, não é a televisão, porque a televisão sempre teve e nunca conseguiu fazer isso. Não é o rádio, não é outra mídia, é o marketing digital. Esses profissionais estão aprendendo a vender pela internet, com tráfego pago no Google, no Meta, que nem a gente está falando aqui, estão sabendo usar essas ferramentas, estão aprendendo, estão fazendo treinamento. Quem não está aprendendo, quem não se recicla, quem não estuda, você que acha que é médico e não precisa estudar marketing digital, você vai ficar fadado ao plano de saúde ou então vai aprender nas duras penas, cara. Quando tiver ali com problemas financeiros, você vai recorrer ao tráfego pago mais cedo ou mais tarde. Então, posso fazer o gancho agora? Vai lá, Você manda. que quer aprender sobre esse tema, para dominar esse assunto, você tem dois caminhos. Você pode aprender para fazer. Tem dono de negócio, pequenos negócios, acaba que faz tudo, né? Então, ele nem tem essa condição de contratar, ele vai lá e quer aprender para ele fazer. Ou você aprende para saber contratar. Eu brinco, Elton, que eu não entendo nada de carro. Quem me conhece sabe. Se furou o pneu, eu desespero, não sei trocar. Não sei trocar pneu, nada, nada, nada. Quando precisa ir para mecânica, o cara faz o que quer comigo. Porque tu não sabe? Não sei de nada, não sei questionar, cara. Então, assim, é uma sensação de impotência que eu tenho quando eu preciso de um serviço que eu não domino. Eu não preciso conhecer de mecânica para abrir uma oficina mecânica, nem para trabalhar com isso. Eu preciso saber desse conteúdo para quando eu precisar contratar, eu não ser enrolado. Como já me enrolaram várias vezes. E aí é o mesmo esquema no digital. Você que é dono de negócio, dono de empresa, seja de que tamanho for, você precisa estudar tráfego pago. Você precisa fazer um curso, aprender, ou para você fazer seu próprio tráfego pago, ou para você saber terceirizar, ir para reunião, cobrar, saber. Se você tem pelo menos o mínimo de noção de como funciona o tráfego pago, é bem provável, muito provável que você não vai pegar um picareta. Isso é fato. Pronto, você falou a palavra que eu não queria chegar nesse ponto, mas no marketing digital ele é Isso é comum em todas as mete profissões. demais, cara, no digital. Em todas as profissões isso é comum, mas o No marketing digital, por estar parece em que é alta, por mais. ser alta e tal, Parece que tem mais, cara. Porque parece que tem bem mais. ele é um refúgio, sabe? Se não tá dando certo nada na minha vida, você gestor de tráfego. E aí tem muita gente migrando para cá sem responsabilidade, sem conhecimento prévio, querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, porque é um segmento bom para ganhar dinheiro. Então, se eu faço ali um trabalho visando ganhar dinheiro, aqui é o lugar, cara. Só que eu vou ter que usar subterfúgios que não ajudam o cliente, que isso é bom para mim. Então, muito cuidado quando você for contratar esse serviço. Tem que ser uma pessoa de responsabilidade, cara. Tem que ser uma pessoa que joga o jogo com você, que coloque o teu projeto na frente dos valores. Eu costumo dizer que a Expert, o crescimento crescimento meu e da Expert é consequência, porque eu sempre coloco os meus clientes na frente. Eles crescendo, eu cresço junto com eles. Vai junto, o case de sucesso vem Mas agregado. eu podia fazer também, pensar só em mim e subir nas costas dos outros. Só que aí o cliente não voltaria, né? Ele não voltaria. Aí eu já fiz o Eu curso, costumo dizer, cara, assisti uma que palestra tua que despertou a vontade.
E aí fui no teu curso e lá eu percebi que tem alunos que voltam para fazer de novo, para poder atualizar, para poder fazer uma espécie de reciclagem, digamos assim, do curso. Porque essas ferramentas, elas. Elas mudam Não é demais. que muda, mas elas dão uma atualizadinha ali, sabe? O princípio é sempre o mesmo, mas tem uma coisinha ali que é nova, um botãozinho novo, uma funçãozinha nova, que Uhum, aí, por conta daquilo, você acaba tendo que fazer um treinamento novamente. de fato. Vamos aqui. Explica para quem está assistindo a gente o mercado de trabalho para o gestor de tráfego. Pelo que eu vi, ele pode ser duas opções. Ou você pode querer ir para uma empresa, e aí CLT e tal, tudo mais. Ou você pode ir uma espécie de freelancer, ou até a sua própria empresa, enfim. Explica como é que Tem funciona esses isso. dois caminhos, né? Só que a possibilidade de ganho quando o cara trabalha para ele é bem maior do que na CLT. É o que eu sempre falo, cara. Então, Serviço não tem como, velho. se eu Serviço você for fatura dar um mais. conselho, eu vou dizer, poxa, trabalha para ti. Mas a gente sabe que ainda aqui no Brasil, que o Brasil é um país que é um país muito difícil, né? E tudo, então ainda vive daquela questão do emprego, o emprego é muito forte e se fala muito em números, né? CLT, o número cresceu de carteira assinada. Só que eu tenho uma frase que eu brinco: o empreendedorismo é que vai salvar o Brasil. Vamos puxar no assunto agora para dar polêmica, Vai lá, manda aí. faz aí a sonoplastia, né? Não é político que vai resolver o problema, cara. Então não é Nunca. você que fica brigando aí com direita, com esquerda, você é um bobão. Desculpa falar, por isso que é a polêmica, né? Quem vai salvar o Brasil é o empreendedorismo. São os caras que vão lá no meu treinamento que não vendia e ele consegue. Tinha lá a receita zero, digamos assim, ele consegue fazer 5, 10 mil, 2, 3 meses depois e já tá contratando uma pessoa. Aquele cara Uhum. melhora a qualidade de vida dele, emprega pessoas e já é menos um para dar trabalho na sociedade. Então, todo mundo que consegue ter a sua independência financeira é menos um para dar trabalho na sociedade. Quem é que dá mais trabalho por aí? Quem não tem independência financeira, cara. Quem depende, às vezes, de emprego. Aí o cara vai, pega o primeiro emprego que aparece, sem gostar, tá ali trabalhando numa coisa que ele não gosta, só pelo dinheiro mesmo. E aquela prestação de serviço ruim, o cara tá insatisfeito, o cara não ganha dinheiro, não tem dinheiro para fazer as coisas que ele gosta na vida dele e é um frustrado. É, eu sempre falo aqui no podcast e faço sempre essa pergunta para os profissionais que passaram por aqui. Você hoje, Alexandre, é feliz com o que faz? Demais. Eu tô há 16 anos. Tô há 16 anos, né, nesse mercado. Ninguém fica 16 anos se não funcionasse, né? Então eu sou o meu primeiro e principal case, cara. Eu sempre falo isso pro. Ah, me mostra aí um cliente teu. Você tá falando com ele. Eu. Ninguém vive 16 anos de um segmento sem ele tá dando certo. Então, quando eu convido, né, vir para o meu treinamento, qual é a certeza que eu te dou? A certeza que eu vivo disso há 16 anos. Alexandre, você é milionário? Não. Mas por que tem que ser? Eu tenho minha liberdade financeira que eu acredito que o jornalismo não teria me dado. E aí nós vamos voltar agora para outro fato. Se o cara vai ser CLT, ele vai trabalhar numa empresa, ele tem que responder uma carga horária ali de 8 horas, No mínimo. no mínimo. E isso vai gerar ali, vezes 5, vai dar 40. Vamos botar 44 horas semanais ali, que ele vai pegar a metade do sábado, tá? Aí ele tem metade do sábado e domingo. No teu caso, Eita. vamos lá. Hoje, o Alexandre, qual a carga horária do Alexandre? Sério? Sério, sério. Assim, eu sei que o Alexandre é pai, o Alexandre é esposa, esse aqui no outro, ele tem os afazeres Cara, dele, mas hoje, quanto tempo tu o dedica empreendedor, de como forma geral, empreendedor? não só eu, ele trabalha 24 horas. Mentalmente, eu tô ali 10, 11 horas da noite, às vezes deitado numa rede que eu tenho lá na minha sala para ver TV. A cabeça tá lá? Mas eu pego meu celular, não para ficar vendo o Instagram, mas para olhar se chegou um e-mail, para olhar o WhatsApp se tem um lead que chegou. Às vezes eu tô conversando com o cliente, eu já saí de filme no cinema para atender cliente, passar 20 minutos conversando 30 minutos, e aí a minha esposa, quando eu volto, o filme já terminou, já ali praticamente já terminou, né? Então, Porém,
você praticamente não tem ali direito a nada. A não ser que você realmente isole. Eu vou parar, que aí você tem que desligar o celular. Pronto. Eu ia dizer É isso. uma escolha. É assim, o empreendedor, ele tem essa carga horária realmente duplicada, triplicada, sei lá. Integral. É loucura. Como empreendedor, eu também sei como é que funciona isso. Mas aí, tem os prós também, né? A gente Aí fatura bem mais do que ganha se mais. Você ganha fosse. proporcional ao seu esforço. E Exato. isso é o melhor cenário, cara. Porque a CLT não consegue dar isso. Você que é CLT, concorde comigo, que eu também fui CLT, sei como é. Você trabalha, faz extra e o salário não muda. Quanto mais você trabalha, menos você ganha. Ou então você ganha sempre o mesmo valor. Sem falar das injustiças, né? Você vê um cara que trabalha menos, passando na sua frente. E tem todo aquele problema que as corporações têm. A meritocracia não é lá uma coisa No Brasil, não. que eu possa confiar, digamos assim, né? Mas no empreendedorismo tá tudo na minha mão. É 100% meritocracia. Se eu errar, eu tô lascado. Agora, Se eu acertar, eu acertei e se eu faturei. acertar, eu tô de boa. Então, é muito bom. O problema não é trabalhar muito. O problema é trabalhar e não ganhar proporcional ao que trabalho. Mas também tem um outro porém. Hoje está se falando muito na redução de jornada de trabalho. Isso. Diminuir um dia. Poxa, cara, se você soubesse, você que está comemorando esse negócio de 5-1, baixar para 4-1, né? 4-2, né? Acho que é. Você que quer 4-2, se você soubesse que você está num negócio, num cenário onde quanto mais você trabalha, mais você produz, mais você ganha, você não ia querer ter Você esses nem ia 2 querer dias de isso, não. folga. É, Você não ia querer ter esses 2 dias de folga, cara, porque você diz assim, poxa, eu vou trabalhar hoje, porque se eu trabalhar hoje eu faço mais um tanto. E no digital, aí entra a tecnologia, aí entra a questão de automatizações. Se você tem, cara, imagina se você tem um e-commerce, a tua loja não fecha, você dorme e e ela ela continua vende. vendendo. Você pode se E dar o se luxo é de um, viajar e ela tá vendendo. e se é um infoproduto, é muito Tudo melhor que vende ainda. pela internet vende 24 horas, Porque sem descanso. um infoproduto ou um produto digital, sei lá, cara, você vai vender a qualquer hora do De dia vez em para quando, qualquer lugar do mundo. chega um aluno que diz assim, professor, essa ferramenta tem como colocar para determinados horários, direcionar o meu anúncio só para aparecer em determinados horários específicos? Aí eu digo, tem. Mas por que você quer fazer isso? Não, porque chega uma hora tal que a loja fecha. Aí eu digo, meu amigo, o principal benefício do digital É é ele isso. rodar 24 horas. Não, mas a loja tá fechada. Eu digo, sim, mas o que é que empata você de captar um lead? A loja estando fechada, eu faço várias vendas de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã recebendo mensagem. Quando eu acordo pela manhã, tem lá já 3, 4, 5 clientes para atender. Clientes captados pela madrugada. Então, E o cara que tá aqui, esse cara que e o cara pergunta que isso, pega ele na não entendeu do madrugada, digital ainda, cara. mas o cara que pegou na madrugada, que foi lá te procurar na madrugada e tal, não é, ele sabe que não vai ter ninguém respondendo naquele horário. Ele não tem expectativa nenhuma Não de uma tem. resposta Ele tá, humana ele tá procurando naquele momento porque foi aquele momento que ele teve que tempo ele para achar aquilo teve. ali, Então, se ou você que não ele tiver lá para lembrou. responder, também não vai ser tão problemático Não. assim. Mas até tem, porque hoje você faz um chatbot, uma automatização. Mas aí entra um ponto também que eu acho bem interessante a gente debater aqui. Deixar bem claro também para quem quer o digital, que tem que ter uma estrutura para atender o digital também. E quando a gente fala estrutura, é pelo menos o básico. O gestor de tráfego, ele vai realmente fazer todo o processo, analisar campanha, tal, pá. Ele faz tudo. Ele é o meio de campo, ele vem do gol ao meio de campo, um atacante ali, segundo atacante avançado, não sei, chega lá, ele entrega a bola pro cara fazer o gol. Quem vai fazer o gol? O atendimento. Se não tiver um atendimento, pelo menos o meu ponto de vista é esse. Se não tiver um atendimento, vai ser perdido aqui dali. Todo aquele trabalho, todo aquele dinheiro que foi investido foi perdido. Se você não tiver um atendimento, e esse atendimento ele não precisa atender de madrugada, mas ele precisa atender
8 às 16, sei lá, mas ele tem que ser real ali São 3 etapas, né? Não só da venda, são 3 etapas. Captação, Uhum. quem é o cara que vai captar o cliente? Um anúncio. O anúncio capta. Quem é que fecha? É o teu site. Por exemplo, o site é a maior ferramenta que existe para pequeno negócio para gerar um lead. Cara, você pega um anúncio, joga o cara pro teu site, ele entra, vê essas informações, a hora que for, entende que você pode ajudá-lo e pede para falar com você ali, convertendo no formulário um botão do WhatsApp. Captação, atendimento e fidelização. A fidelização é uma prestação de serviço. Seria o Então, pós? é A o durante e o fidelização? É pós. o durante e o pós. É o durante e o pós. Então, assim, o tráfego pago ele serve para captar, mas se você não tiver. Adianta o gestor de tráfego trabalhar sem ferramenta? Nenhuma. É aí que tá a questão que eu falo que às vezes tem gente que trabalha só para ganhar dinheiro. O cara, o prestador de serviço, você gestor de tráfego, ele não tem coragem de dizer para o cliente o que ele precisa ter de estrutura, porque essa estrutura envolve um investimento que às vezes o cara não tem. Você precisa ter um baita site, um site que converte, um site que passa confiança, um site profissional. Esse site ele custa um pouco mais. Nem todo mundo tem para fazer naquele momento. Aí vem um gestor de tráfego medíocre e diz assim: não, não precisa não, a gente leva aqui de outro jeito. Isso dá Então, um se você jeito. cair aqui, se você, contratante, cair na mão do gestor de tráfego que diz que dá um jeito para as coisas, que tem medo de falar pro cara o que ele precisa, pois eu não pego, cara, projeto que eu não tenha a ferramenta para trabalhar. Imagina que eu vou trabalhar numa cozinha e o cara diz que eu tenho que fazer uma comida, um prato e ele não me dá os temperos. Como é que eu vou fazer aquele prato sem os temperos? Eu não tem condição de trabalhar aqui. Você precisa ter isso, isso, isso e isso. Quer entender o que tem? Pois então vamos fazer. Não, não posso agora. Então você não tem como que fazer para você, cara. De fato. Porque a cobrança é a mesma. Ó, se eu vou botar o cara para fazer um tráfego sem ter para onde receber esse tráfego, quando ele me contrata, ele vai vir com a cobrança lá em cima. A expectativa dele é lá em cima para gerar resultado. O que é que eu vou dizer para esse homem, para essa pessoa? Olha, não consegui gerar o seu resultado porque a gente não tem um site aqui adequado. Aí sabe o que é que ele vai me dizer? Por que você não me disse isso antes? Exatamente. Por que você não me disse que precisava desse site aí? Se você tivesse me dito, ah, não, porque eu não queria lhe onerar. Hum, Não, cara. Então, assim, você que chegou a hora do cacetete lá do ratinho, né? Pá. vai. Se você quer contratar, meu amigo, se você quer entrar nesse mercado digital para vender, saiba que você tem que fazer investimento. Você tem que ter uma página no Facebook, é de graça. Você tem que ter um perfil no Instagram, é de graça. É por isso que esses caras são os queridinhos, porque não paga. Já imaginou se o Instagram cobrasse R$ 1.000, R$ 1.500 para cadastrar alguém? Eita, ele deixaria de ser. Ele deixaria de ser popular. Ele. Se eu te Essa falo. galera que venera o Instagram hoje já não veneraria tanto, mas é de graça, para entrar ali é de graça. Então essa questão de ser de graça se torna muito atrativo. Para você trabalhar no Google Ads, já precisa ter uma ferramentazinha que nem sempre é de graça. E se for para ser boa, não é de graça. Porque Uhum. tem site de graça aí, mas é umas porcaria. Falando bem e honestamente, né? É perca de tempo, então não resolve muito o teu problema. Um projeto mais robusto, ele vai ter o seu custo. Só que é impressionante como essa ferramenta se paga, cara. Sim. É impressionante, você não tenha medo de fazer seu site, porque a melhor coisa que você pode fazer pela sua empresa é colocar a tua estrutura online, que envolve página no Instagram, a página no Face, o seu site para receber o tráfego para converter em lead. Eu costumo, olha só, o cara, um dos caras mais ricos do mundo é a Amazon. Quantas lojas físicas a Amazon tem? O cara tem um e-commerce, um marketplace, né? Ele tem um marketplace, cara. Ele não tem loja em canto nenhum do mundo. Tem uns gatos pingados só Ele pra tem um centro, outdoor. tem um centro de distribuição dele aí. Ó, o centro de distribuição, mas não é loja. Logística, é. Não é loja. Loja não. Então a Amazon, o Mercado Livre, quantas lojas do Mercado Livre tem? Loja física. Não existe, cara. O Não negócio tem que existe. ser digital. Os grandes players estão fechando loja física, loja. Como é que é? Loja
elefante branco, que o cara olha assim no planejamento e diz assim, isso aqui só dá prejuízo. Você De pega fato. aí, se eu não me engano, eu li que a Centauro fechou mais de 100 lojas. A Centauro tem mais de 1.000 lojas no Brasil. Em um mês ela fechou cento e tantas lojas. Por quê? Tá quebrando? Não, porque aquelas lojas estão dando prejuízo, cara. Mudou de visão. Ó, tu imagina numa loja do tamanho das lojas que a Centauro tem, que são todas grandes, uma operação daquela, a menos, quanto que o cara economiza? Muito. Quanto que a Sim. empresa economiza e ele pega aquele dinheiro ali que estava sendo investido naquele elefante branco e joga no marketing que gera negócio, levando para o aplicativo dele, Uhum. levando para o site, fazendo venda ali à torta e à direito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. De fato. Então, se você é pequeno, porque eu gosto de ajudar o pequeno, cara, o meu amor, o meu carinho é pelo pequeno, porque tudo pro pequeno é mais difícil. Só que chegou a vez de você pequeno, da gente, que eu também sou pequeno, que antes não tinha como anunciar, que antes não tinha oportunidade, que não tinha o que fazer, fazia ali o que dava, o carrinho, botava o carrinho de som para rodar na rua, colocava o panfleto para entregar aleatoriamente no sinal. Hoje você pode fazer um trabalho configurado direto para atingir o teu cliente potencial e vender com pouca grana e ir escalando o teu negócio. Com calma, com paciência, respeitando o tempo das coisas. Então, no meu plano de crescimento que eu passo para os meus alunos, para os meus clientes de consultoria, é um plano de 2 anos, cara. Nada se resolve em 30 dias. Nada. Mas se você trabalhar aplicando o método que eu falo lá na Experts, em 2 anos você está vivendo outra vida. Eu tenho um exemplo aqui de um cara que eu gosto de falar muito, que é o Paulo, que ele era um corretor de imóveis. Hoje ele tem uma loja de brinquedo, cara. Lembro dessa história. Lembra? Lembro. Hoje ele tem uma loja de brinquedo, uma loja média para grande. O Paulo é outra pessoa, financeiramente falando, e como pessoa também, né? Porque você muda o teu patamar financeiro, transforma você numa outra pessoa. Você tem mais possibilidades, você tem mais poder aquisitivo, você é uma outra pessoa. Quem foi que proporcionou isso, essa mudança de vida pro Paulo? Foi o que ele aprendeu lá na Experts, cara. Aprendeu o conceitozinho que eu passei para ele, aplicou com medo, foi com medo. Mas 2 anos depois, o Paulo saiu de um cara que vendia no meio da rua, que ele botava umas tendas igual o Totolec assim, ficava na avenida Eu esperando alguém sei. encostar lá para comprar o loteamento. Ele saiu dessa vida aí para abrir um negócio próprio. Quando eu deixei o projeto do Paulo, pode falar números? Pode? Pode? O site dele faturava R$ 100.000, cara. Site de brinquedos. Então, isso é o que acontece lá no meu treinamento presencial. Inclusive, faz teu marketing aí que a gente já tá se Se caminhando pro você final aí. quer aprender, se você gostou desse tema, e aqui poderia passar mais horas falando sobre isso, mas se você Quer entrar na quer profissão, vender, quer um empresário quer aumentar suas vendas, ou você quer prestar esse serviço para esses empresários, quer se tornar um gestor de tráfego, o caminho é aprender a dominar de verdade todas as possibilidades. Aprender o Google Ads, aprender o Meta, o que é que esse cenário tem para oferecer, aprender a montar uma estratégia, quais são os caminhos que você tem que fazer para orientar melhor o teu cliente. Tudo isso eu falo lá no treinamento que eu ministro semanalmente aqui em Fortaleza há 11 anos. Né? Eu trabalho com 16 anos com digital e há 11 anos eu ministro esse treinamento semanalmente, cara. Eu treino semanalmente quem chega. Então, quem 3 alunos, dou aula para 3 alunos, 2 alunos, dou aula para 2 alunos, um e, aluno. e agora aqui um Quem testemunhal. chega, eu trabalho. Inclusive você, que E, já é- foi meu e aluno. agora aqui um testemunhal. É muito bom quando ele tem essa turma pequena, de dois, três, porque a atenção que ele dá É total. é total. Você tem uma dúvida, você fala, Alexandre, e isso? Sabe qual é o Cara, principal vamos problema aqui. do. Ele abre lá, ele faz ao vivo lá pra você. Você leva o notebook, você faz no seu. Então, assim, Sabe qual é o principal problema recomendo. do curso online? Não é o curso. O curso é bom, cara. Tem muito curso bom aí. Só que tu imagina um cara que não tem condição de aprender aquilo de primeira. O curso é bom, não é que o curso é ruim.
Mas o cara não consegue entender aquilo dali. Ele tem uma dúvida, ele faz o quê? Só tem um vídeo, cara. Ele pode ver o vídeo aí ver a mesma coisa. Volta o vídeo, o cara vai falar a mesma coisa. Ele continua não entendendo. Ou seja, Ele não vai por outra não via. tem outra alternativa. Aí os suportes não são bons. O cara com curso online, ele tem que partir muito da pessoa. E nem todo mundo tem Esse feeling. esse feeling. Puxa muito do aluno, cara. O sucesso dos cursos online depende mais do aluno do que do próprio curso. Uhum. Então a gente tem muitos cursos bons que muita gente faz e não tem resultado. Por quê? Não é porque o curso é ruim, é porque a dinâmica não valoriza. A dinâmica do curso gravado. Mas lá no presencial, não. Eu pego um cara leigo, eu consigo entender, eu consigo no olhar. Eu pergunto se vocês estão entendendo, o cara balança a cabeça dizendo que tá. Eu digo, você não tá. Você não tá entendendo que eu tô olhando pra você aqui, eu tô vendo suas reações. Deixa eu lhe explicar, vai perguntando, porque o cara tava com vergonha de perguntar. Eu digo, meu amigo, não tenha vergonha aqui, só tem a gente aqui, todo mundo tá. Então, assim, é um curso, como você viu ali, diferente, a dinâmica é diferente, o cenário é diferente. Quem vai pra lá eu pego na mão, literalmente na mão, boto no colo e o cara sai de lá dominando o assunto. Só se realmente ele não quiser, mas se você quer aprender para botar em prática de verdade, seja para se tornar um profissional ou para aplicar esse conhecimento para aumentar as vendas da tua empresa, venha para o meu treinamento Expert Marketing Digital, toda segunda-feira aqui em Fortaleza, são 4 dias, 16 horas, aulas Deixa o de Instagram e segunda contato a lá. quinta-feira. Experts Marketing Digital, você procura no Google, nosso site, Alexandre Moraes, Expert, Alexandre Moraes, né? Moraes com I, detalhe, né? Alexandre Moraes Expert é o meu Instagram e Expert Marketing Digital, o da empresa no Instagram também. Mas pelo site você tem mais informações. Coloque aí curso de marketing digital em Fortaleza, que com certeza você vai ver esse rosto que vos fala lá na busca do Google. Então, esse é o meu recado, vale muito a pena. Quero deixar o convite em aberto, agradecer de antemão aqui novamente esse momento de poder falar desse assunto, porque esse assunto transforma, cara. Sim. O que eu tenho visto, né, ao longo desses 11 anos, eu falo mais no curso porque é um contato que eu tenho mais direto com as pessoas. Na mentoria, nem tanto. Né? Na prestação de serviço, eu vejo, às vezes, passo 3 meses sem ver o cara que me contrata. Às vezes, só reunião online. Mas no curso, não. A gente passa ali uma semana junto. Eu já vi gente chorando no meu treinamento. Ah, e se eu não vender agora, eu vou quebrar e eu não sei fazer outra coisa. E o cara chora ali, que cai as lágrimas. A gente entende isso, eu sei o quanto que é importante para mudar a vida dessas pessoas. E eu, dentro dessa estratégia que eu ensino lá, essa estratégia consegue cumprir o propósito. E aquela pessoa que entra chorando, eu tenho esse mesmo 3, 4, 5 meses depois, essa mesma pessoa volta com um sorrisão no rosto, agradecendo, com o negócio dela bombando. É. E a ideia desse podcast também é transformar vidas e ajudar. Ajudar aquela pessoa que está, às vezes está perdida na profissão, não é aquilo que ela desejou e quer mudar, ou vai entrar no mercado de trabalho e não tem um norte, não sabe para onde ir, o que fazer e tal. E o mercado é isso, o mercado tá cheio de profissões bonitas, bacanas, Então esperando. vamos lá. O porquê que o cara vai ser médico? Para salvar vidas, cara. O que é que a gente sempre entendeu do médico? Salvar vidas. Por que o cara vai ser um gestor de tráfego? Para ajudar os empresários, cara. Se você quer vir ser gestor de tráfego para ganhar dinheiro, não venha. É a mesma coisa do cara, eu quero ser médico para ganhar dinheiro. Não Não é vai, o velho. propósito, Não cara. O vai. dinheiro é consequência. Tudo o dinheiro vai ser consequência. Eu acredito que A gente necessita dele para pagar a conta, a gente necessita para fazer o que for preciso, beleza. O dinheiro ele o tem dinheiro que é vir, consequência. mas ele tem que ser consequência, ele não tem que ser a causa. Ele não pode ser a causa, ele tem que ser a consequência. Eu acho assim, porque no mundo do futebol, né, um mundo que envolve muitas cifras e tal, e o moleque desde pequeno, ele tem aquela coisa na cabeça dele, ganhar dinheiro, eu vou pro futebol porque é uma chance para ganhar dinheiro. E aquela vontade de ganhar dinheiro, ela se torna maior do que jogar, É. do que desenvolver a profissão dele. E aí E termina aí fadado ao fracasso. você vê muitos problemas aí com jogadores que estão ali. Porque na verdade às vezes eles jogam bem até ganhar bem. Eles jogam bem até ganhar bem.
Quando começa a ganhar bem, aí deixa de jogar o que jogava. Você vê que os caras não morrem de amor ali pela profissão, e sim pelo que ela proporciona. É diferente Fato. da geração antiga. Mas isso aí é papo pra outra É, conversa. fato, né? Bom, antes da gente encerrar, eu quero só deixar aqui para você que está assistindo algumas habilidades importantes para um gestor de tráfego. Me corrija se eu estiver errado. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento em marketing, é fato isso. Capacidade de analisar, você vai lidar com muito análise de dados e tudo mais, né? Tem que ser criativo, isso é fundamental também. Organização e atenção aos detalhes, porque isso pode fazer muita diferença. E empatia e resiliência. Tô correto, professor? Corretíssimo. Mais Corretíssimo. alguma coisa a E o que eu agregar? acabei de falar, muita vontade de ajudar as pessoas que vão chegar pra você, porque essas pessoas chegam pra gente um sonho, cara. O sonho de botar um negócio e ele não tem direito a erro. Então é uma responsabilidade muito grande, porque o cara coloca nas tuas mãos um projeto dele sonhado por ele com tanto carinho que aquela responsabilidade é enorme. Então, é assim que eu me sinto trabalhando com digital. E eu gosto muito de trabalhar com digital e tenho ajudado as pessoas que chegam até mim dentro desse propósito, cara. Vou fazer a pergunta do final, como sempre. Do milhão. Ama o que faz? Total. Total. Porque Eu ia falar o porquê agora, mas já vai, emenda. senão a gente não aguenta, cara. Senão a gente não aguenta. Como você fez uma pergunta, disse assim, horário de trabalho, 24 horas. 36 horas diárias. Então, assim, se eu não gostar disso aqui, cara, Burnout já tinha vai. aparecido há anos, então, hein? Não vai, você enlouquece. Só rola se você gostar. Quem é meu aluno sabe que eu não cumpro horário. Eu marco um horário e termino depois. Geralmente é isso mesmo. Não vai. Ó, aproveitar que a câmera chegou em mim agora. Não vai achando que geralmente coloca de 8 a meio-dia, mais ou menos. 8h30 às 12h30 e horário ali. Não, cara, vai, se estende ali quando eu Cara, vou ver, tá 2 não horas da adianta. tarde. Não Entendeu? adianta, porque eu fui 2 horas da tarde, eu tava saindo, ficava 2, 3 lá ainda pra. Aí, geralmente, que são os alunos que acabam a aula. É. Mas assim, ô professor, passou do horário e tal. Então, assim, cara, pô, termina, é mesmo? Caraca, já é 1 hora. Por quê? Porque eu não tô preocupado ali com o relógio. Eu tô preocupado em Entregar entregar, o cara. produto. Tô preocupado em entregar. Então, se passar meia hora, 1 hora, a gente às vezes tem aluno meu que já saiu dali 4 horas da tarde, conversando, sem almoçar. É. Então, é com muito amor, com muito carinho pelo que faço, que eu venho trabalhando ao longo desses 16 anos. Tenho muito carinho pela empresa que eu desenvolvi, que é a Experts. Me deu tudo que eu tenho hoje no cenário profissional, porque eu atuei pouco como jornalista, padrão, digamos assim. Atuei 2 anos só. E tudo que eu tenho é Experts, é o empreendedorismo. Então, e é o digital. É o digital. Então, sou muito fã do digital por conta disso. Peguei o comecinho, peguei o Orkut como usuário. Também peguei. E peguei Eu acho que como tem usuário. geração que tá assistindo isso aqui que não vai saber o que é o Orkut. E só usava e trabalhava de CLT naquela época. Isso. Mas peguei já o Facebook, já gerando negócio, cara. Já vendendo ali, ó. Ah, essa rede social é para ganhar dinheiro, não é para eu passar tempo, é para eu vender coisas. Essa é a proposta. Desde o começo, esse cenário, essa cena do digital aqui em Fortaleza, começa com o pessoal do Quartel Digital, os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Natanael Oliveira, que hoje mora nos Estados Unidos, é um cara altamente bem sucedido e um cara que eu sigo até hoje. Se você quer seguir um cara de responsabilidade dentro do marketing digital, é o Natanael Oliveira, certo? Bota aí o nome dele, que é um cara de referência. E eu, humildemente, também estava naquela turma que iniciamos ali o digital aqui em Fortaleza. Então, o digital aqui em Fortaleza tem 15 anos e eu trabalho há 16 anos com isso. Então, peguei os primórdios. Do zero e para fechar, eu sou praticamente o cara que vive 100% disso. Você quer falar comigo? Eu tô lá na Experts até 6 horas todo dia. Eu não sou aquele professor terceirizado que dá um treinamento final de semana à noite
e trabalha de manhã em outra coisa e dá aula de marketing digital à noite. Não, vive disso Como mesmo. bico. Eu vivo 100% disso, cara. Então eu vou te ensinar aquilo que eu faço primeiramente para mim e que funciona. Então venha sem medo, me segue aí nas redes sociais, me chama no WhatsApp, na minha rede social tem meu telefone, tem o Deixa o WhatsApp no WhatsApp pra site, galera também, cara. 859-9773-2795. Me chama no Zap, tira as dúvidas, que eu vou ter o maior prazer de atender você. Quer ganhar dinheiro com marketing digital? Vem que eu te ajudo. Show. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você não assistiu os outros podcasts anteriores aí, os outros episódios, vai lá, dá uma conferida. Em algum lugar aqui vai estar um episódio. Até a próxima, se Deus quiser. Fui! Tchau!